existe o Superior Tribunal Militar, que está abaixo do Supremo Tribunal Federal. Ele está mais ou menos na mesma linha do Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal Eleitoral. Estão aqui. O Supremo está aqui em cima. E embaixo estão os tribunais de justiça e os juízes singulares. O Superior Tribunal Militar tem agora uma nova presidenta. Pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher assume a presidência do Tribunal Superior Militar. Depois de 217 anos, uma mulher assume o Superior Tribunal Militar. E ela começou muito bem. Vou te mostrar daqui a pouco a fala dela. Ela assume lugar do Francisco, Francisco Parente, que foi eleito vice dela. Ela assumiu e Francisco Parente, que estava, foi para vice. Tá aqui, ó. Francisco Parente era o presidente do Superior Tribunal Militar, se tornou vice, e então a Maria Elizabeth Rocha assumiu a presidência do Superior Tribunal Militar. E ela deu entrevista. Ela deu entrevista e tal coisa, e perguntaram para ela: Bolsonaro, o que você acha de Bolsonaro, o julgamento e tal coisa? Olha o que ela respondeu. Além de preso, Bolsonaro pode perder patente militar e regalias, anuncia a nova presidente do Superior Tribunal Militar. Indicado por Lula à corte, Maria Elizabeth Rocha afirma que o ex-presidente cometeu crime militar de incitação à tropa. Ela fala diretamente. Ela fala sem rodeios. E a juíza, ministra, presidente do Tribunal Superior Militar. E é interessante que ela falou o seguinte, que Bolsonaro deve ser condenado e deve ser preso e deve perder a patente e deve perder as regalias enquanto militar. E ela falou que, inclusive, que o Superior Tribunal Militar, a Justiça Militar, pode julgar Bolsonaro, até mesmo antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Só que a Justiça Militar só julga crimes militares. Aqui está toda a mentira, por exemplo, lá do 2022, do Supremo Tribunal Militar, que loucura. Mandar prender Alexandre de Moraes. A Justiça Militar só julga militares pelo cometimento de crimes militares. Porque um militar que comete um crime comum é julgado pela Justiça Comum. No caso aqui, Bolsonaro está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Entendeu, meu querido? Aí ela falou que o julgamento militar por crimes militares pode ocorrer até mesmo antes do julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, que são situações independentes. Só que tem um porém. Para que Bolsonaro seja julgado no campo do crime militar, enquanto capitão do Exército da Reserva que ele é, precisa do quê? Você já sabe, você que segue meu canal, você já está virando doutor em direito. Precisa do quê? Da denúncia. De quem, Andréia? Dos procuradores militares. Não existe o Procurador-Geral da República? Não existe o promotor de justiça na esfera estadual? Existe também o procurador da Justiça Militar, que faz o papel de procurador da República. Isso eu estou explicando para você entender. E do promotor de justiça. Ele tem que fazer a denúncia. Bolsonaro tem que ser investigado no campo da Justiça Militar e tem que ser denunciado pelo procurador militar. Feito isso, ele é julgado pela Justiça Militar, que é independente do Supremo Tribunal Federal. É uma esfera diferente. Bolsonaro não foi condenado pela Justiça Eleitoral? Justiça Eleitoral é uma esfera da Justiça. Foi condenado, declarado inelegível, em 2 condenações pelo Superior Tribunal Eleitoral. Ele pode ser também condenado, processado pelo Superior Tribunal Militar. Crimes eleitorais. Justiça Eleitoral
crime eleitoral. E Supremo Tribunal Federal, crime comum, que seria, no caso, tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada e toda a situação de dano ao patrimônio tombado e dano ao patrimônio público. Entendeu? Então, isso pode ocorrer, mas precisa da ação do procurador. Olha o papel importante do procurador militar, que no caso é o titular privativo da ação penal militar, assim como o PGR é o titular privativo da ação penal no Supremo Tribunal Federal. Precisa desse movimento. E ela já sinalizou. Bolsonaro, muito possivelmente, vai ser responsabilizado militarmente também. Agora, muitas vezes, essas outras justiças aqui, muitas situações, elas esperam o posicionamento do Supremo primeiro, para depois agir. Pode ser que, por exemplo, o procurador militar esteja esperando o julgamento aqui na esfera do Supremo para então fazer o seu julgamento aqui na esfera militar. Pode ser, André? Pode ser. Até porque Bolsonaro sendo condenado no Supremo é ali essa situação. Se perceber crime militar, é notificado a Procuradoria Militar. O próprio Procurador da República notifica o Procurador Militar, que, como eu já disse para vocês, embora não exista hierarquia funcional, existe uma hierarquia institucional, onde o Supremo não chama Supremo à toa. Tá bom, meu querido? Então, Bolsonaro, resumindo, tá lascado. E dentro dessa dinâmica que eu expliquei para vocês em relação à Donald Tranqueira, de dominação global, junto com Elon Musk, e talvez estão ali, ó, tentando pegar também, quem sabe, o novo aliado que é o presidente da Rússia, isso já sou eu especulando. Bolsonaro é o que nisso? Papagaio de pirata, gado. Bolsonaro para eles é gado. Para ser usado, manipulado e tocado. E quando não servir mais, descartado. Pega o código, pega o código. Nós estamos falando de quê? De dominação global. Carrapichos, carrapatos, pulgas e percevejos são usados, depois queimados. É Bolsonaro. E Bolsonaro acha que tá lascado. Ah, meu pai. Então, tá aqui a situação da Maria Elizabeth Rocha. Vamos ver um tico-tico da fala dela? Eu sei que a fala dela incomodou mas muita gente dentro do campo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ai, Andréia, daqui a pouco vão pedir impeachment dela, não é? É. Se eles pedem impeachment, vocês estão pedindo impeachment. Deixa eu botar aí o grande para ficar claro aqui. Pera aí. Se eles estão pedindo impeachment de Alexandre de Moraes, e eu mostrei para vocês, Eduardo Girão e outros, o senador, não foi só Eduardo Girão, não, o senador Eduardo Girão, o senador Jorge Seif, é aquele, 2023, encontrou um caminhão com mais de 300 da empresa, da família, com mais de 300 quilos de maconha. Aí o ano passado encontrou também mais de 30 quilos de haxixe na empresa da família, senador Jorge Seif. O senador Jorge Seif também atacou o Procurador-Geral da República e eles estão falando que vão pedir o impedimento. Vão pedir a cassação do Procurador-Geral da República, o impeachment. Igualzinho Alexandre de Moraes. Daqui a pouco você conta ou eu conto? Eles vão pedir o impeachment aqui, ó, da presidente do Superior Tribunal Militar. Ela vai ser a nova comunista da vez. Polícia Federal comunista, Procurador-Geral da República comunista, Alexandre de Moraes comunista. E daqui a pouco a Maria Elizabeth Rocha, vai ser a nova comunista presidente ou presidenta do Tribunal Superior e Militar. Olha o que ela falou aqui, só falta a Carmen Lúcia, né? Carmen Lúcia, bota os processos para andar de cassação. De Jorge Seif, tá lá para caçar. Da Zambetta, tá lá para ser caçado, dentre outros. Bota no Tribunal Superior Eleitoral para ser avaliado. E cuidado, que daqui a pouco Vossa Excelência vai ser a nova comunista. Vamos ver aqui, gente, a fala dela que desagradou muita gente. E o que eu acho? Eu acho é pouco.
Sou feminista e me orgulho de ser mulher. Peço licença poética a Milton Nascimento e Lô Borges para dizer: porque se chamavam mulheres, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. E nós, mulheres, temos um sonho, o sonho da igualdade. A Carta de 1988 nos emancipou, graças a um reunido e diminuto grupo de parlamentares eleitas para o Congresso Nacional em 1986, que colaboraram para que as garantias femininas fossem fundamentalizadas. Resta-nos agora ressignificar nosso papel nas estruturas societárias. Lamentavelmente, o Brasil é considerado o segundo índice global de disparidade de gênero de 2024, um dos mais desiguais do mundo, ocupando o 70º lugar. Isso reflete as mazelas de um Estado que ainda se esbate contra discriminações e preconceitos herdados de uma estrutura patrimonialista patriarcal. A despeito do evidente avanço legal, longo é o caminho para a construção de um país livre de constrangimentos e asfixias sociais. Conviver em uma sociedade na qual sejam superadas todas as formas de discriminação e opressão é um ideal civilizatório de convivência entre humanos que reconhece talentos sem estereotipá-los com pré-concebidas concepções sobre as representações de cada qual na comunidade política. Costumo dizer que se a deusa Tênis desvendasse os olhos, encontraria poucas de seu gênero na judicatura pátria, nomeadamente nos tribunais adquêm e superiores. Aqui e ali, entre calvas circunspectas, barbas esbranquiçadas, ternos e gravatas, veria ela, em algumas poucas togas, traços femininos. E nesses traços, perceberia a força e a determinação das mulheres para ampliarem passagens muito mais estreitas do que a dos seus colegas homens e para manterem-se combativas diante do patriarcado que impõe ostensivamente dificuldades e isolamentos. E à vista desse cenário, cumpre-me clamar a adoção de programas de gestão fundados no reconhecimento e na ampliação dos direitos civis que privilegiem modos de ser e de viver distintos dos padrões androcêntricos. Eu não tenho dúvidas de que o ideário feminista se imbrica com o humanista, quando buscam edificar um mundo sem constrangimentos. Um mundo que não afeta só as mulheres binárias, cisgêneros, hétero ou homossexuais, porque o gênero feminino não é sinônimo de sexagem. Ele diz respeito aos papéis historicamente construídos e suas violências específicas. A trajetória das alteridades reivindica mudanças e rende ensejo a interlocuções sobre o exercício contemporâneo da democracia cívica e republicana, dos direitos humanos em sentido lato no século XXI, do modo como o aparato estatal vem sendo exercido e de suas trajetórias de inclusão. A evidência e a isonomia material pressupõem que as autonomias privadas não se submetam a crivos hierárquicos que, sob tal pretexto, conduzam a privilégios e restrições. A desigualação, quando permitida, mira a igualdade efetiva, sobrelevando distinções que, no seu ponto de partida, afetem desfavoravelmente o resultado dos pontos de chegada. Os segmentos minoritários esbatem-se, desde sempre, em um ambiente permeado por hostilidades e intolerâncias a impor o rompimento das travas opostas à igualação. É este o projeto que buscarei implementar frente à presidência do Superior Tribunal Militar, o qual se fundará sobre 3 pilares: transparência, reconhecimento identitário e defesa do Estado Democrático de Direito. E para concretizá-los, conto com a imprensa e os órgãos de comunicação, transmissores da informação correta e verdadeira, com os quais manterei diálogo sincero e claro. Tenho consciência de que a eliminação real e simbólica da violência, ao lado do silenciamento e da invisibilidade dos indivíduos considerados heterogêneos e, consequentemente, indesejados, não é natural, mas proveniente de um construto social. Assim, para que grupos proposital e historicamente isolados integrem a comunitas, fundamental o respeito às alteridades. Afinal, a simetria jurídica, clausulada como pétrea na Carta Política, apresenta-se como um viés da não dominação, da não submissão, implicando numa visão de mundo crítica sobre a condição humana. Em um contexto de legitimidade, sua concretização não pode ser considerada válida se alija e menoscaba a participação daqueles em situação concreta de vulnerabilidade dispar, como é o caso das mulheres, dos afrodescendentes, dos indígenas, da população LGBTQIAP+, dos hipossuficientes, dentre outros segmentos populacionais e de classe. E é por esta razão que o feminismo contemporâneo, o qual professo, desafia as velhas estruturas dogmáticas e faz prevalecer as experiências múltiplas e interseccionais do gênero feminino
que devem ser elastecidas a todos os indivíduos, refutando a noção unitária de identidade como uma categoria única e universal. As vivências pessoais e coletivas são afetadas pelos sistemas de opressão relacionados. Para se entender como as dissemelhanças distópicas ocorrem em uma base multidimensional e criam múltiplas formas ilegítimas de sufocamento, imperioso considerar os critérios identificadores de subordinação em contextos que nada tem de neutro ou natural, ainda que cotidianos. A universalidade é ilusória. Somos todos distintos. E as individualidades diversas nesse primeiro quartel do milênio reivindicam uma política extensiva de reconhecimento, um mundo amigo da diferença, no qual a assimilação à maioria ou às normas culturais dominantes privilegiem a tolerância e o respeito. A aspiração da liberdade tornou-me advogada, e é a cadeira destinada à advocacia a que ora ocupo no STM. Mas não se iludam, se hoje carrego a toga nos ombros, jamais despi a beca da alma. Quixotes modernos, diria meu falecido pai, a saga dos advogados que levei para a magistratura não é feita de exaltação épica nem de vitórias gloriosas, mas de derrotas positivas, dessas que prescrutam a antevisão de um mundo novo, quando caminham à frente, dando o sinal de alarme. Guerreiros profissionais, têm eles o foro por campo de luta, grandiosa é sua saga, privilégio e dever. Como privilégio e dever é a missão dos que trajam a farda. Fiz questão, nessa posse, de o hino nacional ser cantado em idioma ticuna, como uma homenagem às Forças Armadas. Eu explico a razão. A primeira vez que o ouvi foi em Auaetê, distrito de São Gabriel da Cachoeira, localizado no maravilhoso estado do Amazonas, que o adotou como língua co-oficial. Ouvi-o entoado por crianças indígenas ao visitar o primeiro pelotão especial de fronteira instalado no local em junho de 1988. Até aquele ano, os povos tradicionais que lá residiam autoconsideravam-se colombianos. A imersão no sentimento de brasilidade e pertencimento foi-lhes descortinado pelos militares, resultado da missão sublime de irmanar todos os brasileiros que transcendem a defesa da pátria. São eles que levam aos rincões deste território continental a presença e o apoio do Estado, propiciando a plenitude da nacionalidade. As Forças Armadas, esquadrinhadas pela Constituição Cidadã, defendem a soberania da nação e a segurança do regime democrático quando o espectro dos conflitos internos e externos atinge o grau de gravidade máxima, dando destaque à cadeia de comando, à hierarquia e à disciplina. E se esses princípios magnos se romperem, a Justiça Castrense Federal, a mais antiga do Brasil, é chamada a intervir. Uma justiça cuja longevidade remonta a 1808, a descortinar a sua importância pretérita e presente como jurisdição penal especializada. Nasci nas Minas Gerais, e nós, mineiros, formamos uma espécie de confraria de sonhadores, herdeiros dos conjurados, que remontam à antiga Vila Rica e à Inconfidência, propagada no estro dos poetas, na sermonística dos padres, nos conciábulos dos bacharéis de direito, na dor dos escravizados, nos sussurros dos homens do povo, na loquacidade temerária de um alferes de cavalaria, cujo martírio inauguraria as lutas contra a repressão colonial. Libertas e Seratamen. De lá parti aos 25 anos, mas Minas jamais partiu de mim. Não perdi o sotaque. Não perdi o sotaque, uma linguística única, segundo Drummond, muito menos as amizades. Amizades de infância, compartilhadas nos muros do Sacré-Cœur, quando vestíamos uniformes, ouvíamos o Clube da Esquina, frequentávamos o Minas Tênis Clube e assistíamos filmes de arte no extinto Cine Pathé. Quantas saudades cantaria Tavito. Vieram os novos amigos, que logo se tornaram antigos. E a todos eles, presentes nessa solenidade, ou no coração, o meu afeto. Eu os guardo no lado esquerdo do peito. E falando em amigos, quero agradecer a todos que se empenharam em favor da indicação do meu nome para um honroso cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Minha gratidão que se estende ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que me indicou e nomeou no Dia Internacional da Mulher, em seu primeiro mandato no ano de 2007, e agora, novamente, nesse simbólico dia, repetiu o feito, indicando a doutora Verônica Sterman.
Parabéns à nova ministra do Superior Tribunal Militar, que disse, dentre tantas coisas tão importantes, que Bolsonaro deve ser condenado e que vai perder a sua patente, deve perder a sua patente e ser julgado também pela Justiça Militar. Ela disse isso em entrevista ontem à Globo News. Bom, vai ter que encarar muitas situações adversas, mas vão ter que engolir ela. Simples assim. Aí muitos de vocês comentaram aqui, Andréia, Gustavo Gaia, e pau, e pá, e pá. Eu não vou colocar o que Gustavo Gaia falou. Eu não vou dar palanquete para machista, misógino, escroto, aqui não. Não, Andréia, não. Em relação à fala de Lula, realmente, a fala de Lula foi infeliz. Inclusive, ao vivo ontem, eu mostrei isso. E na hora que eu ouvi Lula falando isso, eu falei, ih, Lula falou tanta coisa lá no anúncio de que pessoas seletistas, carteira assinada, vão poder agora, se quiser, fazer empréstimo consignado. Assim como servidores públicos têm acesso ao crédito consignado, seletista agora, quem tem carteira assinada, vai ter acesso ao crédito consignado, a empréstimo consignado. Lula falou tanta coisa, mas quando ele falou uma frase que escolheu Gleisi Hoffmann como a nova ministra das Relações Institucionais ali, escolheu ela porque é uma mulher bonita. Quando ele falou isso, eu falei, acabou. Tudo que Lula falou vai ser jogado fora e vai ser ignorado, e eles vão focar só nisso. Uma fala machista de Lula. E foi, André? Foi. Foi uma fala machista de Lula, sim. Lula tinha que ter falado o quê? Eu escolhi essa mulher aqui porque é competente. E pronto. E não ter dito que escolheu ela porque ela é bonita. Isso diminui o feminino, diminui a mulher. Então Lula foi infeliz, sim. Por isso que é tão importante ter cuidado com a fala. Porque ele falou muito mais do que isso. Muito mais, coisas muito mais importantes. Mas toda a mídia corporativa, todo mundo só fala sobre isso. Aí veio o deputado federal bolsonarista, Gustavo Gaia, e foi extremamente machista e misógino. Extremamente ofensivo, não só com Gleisi Hoffmann, escolhida por Lula como ministra das Relações Institucionais, bem como o companheiro dela, o deputado federal Lindenberg Farias. Eu não vou dar holofotes para golpista, machista, escroto, misógino aqui no canal. Mas Lula tem que ficar atento. Como nós nos importamos com Lula, como nós somos estamos juntos com Lula, Lula a gente tem que falar. E nesse caso, ele errou. E tem que tomar cuidado com as falas e com o posicionamento. Tá bom? Mas eu vou dar holofotes para outra pessoa. Eu vou dar holofotes para o senador Fabiano Contarato. Esse merece holofotes. E a fala dele é extremamente oportuna diante desse contexto. Então coloca aí, viva as mulheres. Viva o respeito e a dignidade das mulheres. Vamos ver o que Fabiano falou aqui. Desde o dia 5 de outubro de 88, está no artigo 5º, 1 da Constituição Federal, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas será que essa é uma sociedade, efetivamente, de igualdade entre homens e mulheres? Nós temos uma triste realidade em que o Brasil ostenta uma primeira colocação em feminicídio, em violência doméstica e familiar. Nós ainda temos uma realidade em que as mulheres trabalham e ainda tem um terceiro turno, e ainda nós falamos em meritocracia. Então é preciso que nós, homens, tenhamos a sensatez, a humildade, a dignidade de reconhecer o valor que as mulheres têm nessa sociedade, que ainda é sexista, que ainda é misógina, que ainda é preconceituosa. Nós não podemos perder a capacidade de indignação. Então eu venho aqui para parabenizar todas as mulheres do nosso país, mas que não fique só no discurso, que nós tenhamos uma efetividade a essa determinação constitucional, que, volto a dizer, está deitada eternamente em berço esplêndido. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação.
Falou tudo o deputado aqui. E algumas pessoas estão falando, André, mas Lula, na verdade, ele foi um elogio a Gleice. É, verdade. Mas dentro do campo do machismo do Brasil, a gente tem que saber aonde e qual que é o elogio cabível naquele momento. Naquele momento em que Lula estava falando que escolheu ela para ministra das Relações Institucionais, em que ela vai ter que ter tratativas com deputados e senadores, não é esse o elogio cabível. O elogio cabível é: ela é competente, ela é preparada, profissionalmente, politicamente. E diante da competência dela, eu a escolhi. Esse seria o elogio de fato e de verdade. Falar que ela é bonita para um ambiente extremamente machista, que é a Câmara de Deputados Federais e o Senado Federal, não foi adequado. Ponto. Eu sou Lula até o fim, mas eu não vou passar pano para esse tipo de situação. Não dá. Lula tem que se adequar. Não gostou? Sinto muito. Mas eu vou repetir. Eu não tenho político de estimação. E eu tô com Lula até o final. Mas ele foi inadequado. E teve uma fala machista, sim, diante do contexto. E ele tem que se corrigir. Gleice, enquanto deputada, enquanto ministra das Relações Institucionais, não é bonita, é competente, é capaz, é profissional, é empoderada. Lula em 2026, nós estamos juntos. Toca no like e bota. Neutro é sabão de bebê. Pega o código. Ai, meu pai. Tem que ajudar. Qualquer situação nesse sentido destrói todo o trabalho feito por Lula. Por isso que tem que acordar para a vida. Eu quero ressaltar aqui uma fala, eu quero colocar aqui uma situação que nós comentamos essa semana. Cadê a cassação de Chiquinho Brazão? Chiquinho Brazão, já foi decretada a cassação dele no Conselho de Ética, já foi confirmada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados Federais, Chiquinho Brazão. E cadê a cassação de Chiquinho Brazão? Que até agora não saiu nada. Hugo Mota é o responsável, presidente da Câmara. Chiquinho Brazão, junto com Domingos Brazão, junto com o Rivaldo Barbosa, estão presos numa penitenciária de segurança máxima pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E está recebendo R$47 mil da cadeia, porque ainda é deputado federal, mesmo tendo tido a condenação no Conselho de Ética e confirmado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados Federais. O que está faltando, Andréia? O presidente Hugo Mota colocar na pauta do plenário para julgamento e acabar de vez e caçar o mandato de Chiquinho Brazão. E ele não faz isso. Sâmia Bonfim ontem falou sobre isso. Falou, uai, mas já passou da hora. Sâmia Bonfim colocou, já passou da hora. Vamos ver aqui. Saber quando, finalmente, vai ser votada a cassação de Chiquinho Brazão, que, como eu mencionei, parece que segue em exercício. Afinal de contas, várias ações foram feitas através do seu gabinete, segue recebendo salário, segue tendo assessoria, segue gastando verba de gabinete, sendo que ele é o assassino de nossa companheira. Essa é a minha questão de ordem. Obrigada. Baseado no artigo 240, inciso 2º e parágrafo 1º, e também no artigo 16 do Código de Ética, parágrafo 2º. O primeiro diz que nos casos do inciso 1, 2, 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados em votação ostensiva e por maioria dos seus membros mediante provocação da mesa ou de partido com representação no Congresso Nacional. E o segundo diz que, recebido o processo nos termos do artigo 13... lido no expediente, publicado e distribuído em avulsos, a mesa terá o prazo improrrogável de 2 sessões ordinárias para incluí-lo na pauta da ordem do dia.
E aqui, presidente, eu me refiro a Chiquinho Brazão, porque hoje é dia 18 de março, uma data que é importante de ser registrada, porque infelizmente é o aniversário do assassinato de Marielle Franco. Hoje, inclusive, nós tivemos uma linda sessão solene na parte da manhã. E desde o dia 24 de março de 2024, Chiquinho Brazão está preso, porque foi identificado como mandante do assassinato de Marielle Franco. Esse plenário, inclusive, referendou a manutenção de sua prisão. No entanto, desde então, no ano passado, 19 proposições foram feitas pelo seu gabinete. Esse ano foi feita uma proposição. São R$124 mil de verbas de gabinete, utilizado todos os meses por esse deputado que se encontra preso. São 28 assessores em exercício. Presidente, nós lutamos muito para que pudesse haver justiça por Marielle Franco. Precisou ter a alteração do governo para que a Polícia Federal tivesse atuação sobre o caso, para que finalmente nós pudéssemos descobrir quem mandou matar a Marielle. E, infelizmente, se trata de um colega parlamentar, de alguém que dividia assentos conosco. E esse, sem dúvida, foi um dos casos que mais chocou a sociedade brasileira e a sociedade mundial. Só que o que é ainda mais chocante é que, desde a data de sua prisão, ele segue sendo deputado e, até então, não houve a votação de sua cassação. E esse pedido já foi feito uma série de vezes, pelo PSOL, pela nossa liderança, por vários parlamentares, e eu tenho certeza que também é um anseio da sociedade brasileira, de todos aqueles que lutam por justiça, por democracia e que honram a memória e a história de Marielle Franco. Então, bem objetivamente, nós gostaríamos de saber quando, finalmente, vai ser votada a cassação de Chiquinho Brazão, que, como eu mencionei, parece que segue em exercício, afinal de contas, várias ações foram feitas através do seu gabinete, segue recebendo salário, segue tendo assessoria, segue gastando verba de gabinete, sendo que ele é o assassino de nossa companheira. Essa é a minha questão de ordem. Obrigada. Nós gostaríamos de saber quando, finalmente... Eu quero saber quando que vai ser colocado no plenário, para o plenário fazer a votação final e haver a cassação de Chiquinho Brazão, que, segundo a Polícia Federal, segundo o PGR, e agora está em julgamento já no Supremo Tribunal Federal, foi um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, e está ganhando R$47 mil enquanto deputado federal. Preso na cadeia, no banco dos réus. E só falta passar no plenário. Quem decide essa situação é quem tem a pauta. Quem tem a pauta? É exatamente o Hugo Mota. Por falar nessa situação, vocês viram que coisa horrorosa lá na Argentina? Milei deu arroxo geral, cortou geral a aposentadoria, as pensões lá, e o bicho pegou lá na Argentina. A polícia agrediu idosos, foi uma coisa horrorosa ontem lá. Javier Milei tá cortando aonde? Javier Milei fez a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa que Bolsonaro fez. Bolsonaro, em 2019, o que ele fez? Apresentou a reforma da Previdência, que tem muita gente que não sabe ainda o que Bolsonaro fez. Só vai saber quando for requerer a aposentadoria. Vai descobrir que vai ter que trabalhar mais, vai descobrir que tem idade mínima para aposentar e vai descobrir que a fórmula de cálculo mudou e que ele vai receber menos. Pensão por morte juntou Bolsonaro em 2019 e Michel Temer em 2017, cara, acabou com a pensão por morte. Tem muita gente aí que vai descobrir que não tem direito de pensão por morte. Tem muita gente aí que vai descobrir que tem direito à pensão por morte só por 3 anos. Meu querido, O que Javier Milei tá fazendo lá? O arroxo geral no mais pobre. No pobre coitado lascado, do aposentado e pensionista que já ganha mal. Se aqui não ganha bem, imagine lá. E o pau tá quebrando. A mesma coisa que o Bolsonaro fez. Só que o povo lá, na Argentina, eles são mais bravos que o povo brasileiro, viu? André? Só que a polícia também tá muito violenta. Me lembrou a polícia de Tarcísio de Freitas aqui agora, né? Que tá uma coisa horrorosa. Tá ruim aqui no Brasil, patriotário? Vai pra Argentina.
Ah, não, vai para os Estados Unidos. Você vai ser deportado no pé da orelha lá, pelo dono tranqueira. Essa é a extrema-direita. E é só o começo, viu, gente? Não se preocupe não, que é só o começo do que eles estão fazendo lá. E Eduardo Bolsonaro já tem 70 dias que está lá conspirando contra a nação brasileira. Ganhando também R$47 mil enquanto deputado federal. Até quando vão passar pano para esse povo? Golpista, fascista, que ataca a soberania nacional e fala que é patriota ainda. Que está fazendo em defesa da democracia. Contra a ditadura no Brasil. E o pai dele aqui, só o ano passado, recebeu mais de 3 milhões junto com Michele Bolsonaro. O pai dele aqui, passeando de jet ski agora no carnaval e está na ditadura. Até quando? Ligados, e eu assino junto com o líder Lindbergh Farias e com a nossa bancada, representação junto à Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. Eu entrei com um processo junto com o Rogério Corrêa para caçar o passaporte dele, porque é um crime de traição nacional o que ele está fazendo, porque o desespero deles é a prisão do Bolsonaro. Então eles querem de todo jeito criar uma crise internacional, utilizando uma potência estrangeira, utilizando os Estados Unidos, para impor retaliação aqui. Isso é muito grave. E pior, agindo contra o ministro Alexandre de Moraes, agindo contra o STF, agindo contra o Parlamento brasileiro, agindo contra o Brasil. Todas as denúncias apontam para o caminho de um golpismo que é vergonhoso para o Brasil. É o que eu chamo de golpe continuado. Até hoje a estratégia é a mesma. Tentar arrumar o caos, a instabilidade política e, a partir daí, tentar surgir com algo que seja autoritário e que quebre a democracia. Como um deputado que nem poderia ser chamado dessa forma, não tem altivez, não tem honradez e não tem moral, pode querer arvorar-se presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Pois bem, que a Câmara seja altiva, que a Câmara seja correta, defenda a Constituição, porque este que será denunciado por crimes contra a nação brasileira, contra a soberania, o Brasil não nos representa. E agora, ataques ao Supremo Tribunal Federal que vem dos Estados Unidos. Esse Eduardo Bolsonaro praticamente mudou para lá. E quer utilizar esta comissão importante da Câmara para conturbar o processo do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é esse, é tentar fazer com que não haja o julgamento. Só que as coisas estão bem avançadas. Está claro que a denúncia vai ser aceita porque a defesa deles não disse absolutamente nada de novo. E o Bolsonaro deve, nos próximos dias, virar réu. Eduardo Bolsonaro está lá de fora cometendo crimes junto com o pai dele. A bancada está atenta a isso e chamando o nosso povo, a nossa militância, a se mobilizar, porque é essencial que a gente ganhe a batalha no Supremo, mas também nas ruas e nas redes, sem anistia, como desejo do povo brasileiro. É isso aí, gente. E outra coisa, ele tá lá já há 70 dias. Aí você fala assim, me perguntaram aqui, Andréia, ele tem que voltar quando? Boa pergunta. Até quando a Câmara de Deputados Federais vai aceitar isso? Pagar um salário de R$47 mil para um cara que está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. É político. Tinha que ser um movimento político lá, encabeçado pelo presidente da casa, Hugo Mota. Mas ele tá passando pano. Se tá passando pano para Chiquinho Brazão, que já tá preso e até agora não foi cassado, o que ele vai fazer contra Eduardo Bolsonaro? Nada. Aí vai sobrar para quem? Para o Supremo, para o PGR. Aí quando fazerem, eles vão falar o quê? Ah, tá abusando do poder, ativismo judicial e toda aquela patifaria. Só que tem um porém. Tem que ser barrado. A presidência da Comissão de Assuntos Exteriores não pode parar na mão de Eduardo Bolsonaro. Eu falei para vocês que, né, tem emendas. Cada comissão tem emendas. Quem libera parte das emendas, as emendas, por exemplo, discricionárias, é o governo. E outra coisa, quem escolhe o presidente da comissão são os membros da comissão. E você conta, eu conto. É voto secreto. Pegou o código? Os democratas progressistas, PT, esquerda e tudo mais, têm que articular nos bastidores. A votação para escolha do presidente, ela é o quê? Ela é secreta. Entre
os membros da comissão. É articular. Simples assim. E o que deputado quer? Muitos deputados precisam, e é legítimo, precisa de dinheiro de emenda, e Lula tem emendas discricionárias que ele pode dar para o deputado ou para o senador que ele quiser. Dinheiro que vai ser investido no município que o deputado e o senador indicar para saúde, educação, a moradia e tudo mais. Pegou o código? Pega o código, meu querido e minha querida. Enquanto isso, tá fechando ali os coisa, tal e coisa. O senador... Cadê o senador aqui que eu botei? Achei. O senador Rogério Carvalho, senadores ali, né, no Senado Federal, gente, é uma vergonha. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu tô percebendo nas sessões. Uma diferença da Câmara de Deputados Federais para as sessões do Senado Federal. Na Câmara de Deputados Federais, o bolsonarista golpista vai lá e fala da tribuna, logo vai um outro deputado lá contradizê-lo. Ai, Bolsonaro é um coitado, não sei o quê. Vai um deputado lá e fala, não tem nada de coitado, não, babá, golpista, tal e coisa. No Senado isso não está acontecendo, não. No Senado, os golpistas da extrema-direita estão pegando lá a tribuna, fala, mente, e não levanta um para contradizer. Tem que começar a fazer isso. Aí o senador Rogério Carvalho não aguentou tanta presepada de gente mentindo de senador lá, né? Notadamente se fazendo de pobre coitado, de perseguido, né? Marcos Duval, senador Rogério Girão lá, Eduardo Girão e tal e coisa. Aí o senador não aguentou. Apareceu e falou, olha aqui. Pergunta que eu quero fazer ao Brasil e a todos os brasileiros, se o 8 de janeiro de 2023 fosse no ano de 1971, o que teria acontecido com esses que quebraram e depredaram todos os prédios de Brasília em nome da manutenção do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na presidência da República? A pergunta que eu quero fazer ao Brasil e a todos os brasileiros, a exemplo do que nós vimos no filme Ainda Estou Aqui, eu vou responder. Todos teriam sido mortos, presos, torturados e mortos e descartados em alto mar, como foi o caso do Rubens Paiva, ex-deputado federal desta casa. A pergunta que eu quero fazer ao Brasil e a todos os brasileiros, se o 8 de janeiro de 2023 fosse no ano de 1971, o que teria acontecido com esses que quebraram e depredaram todos os prédios de Brasília em nome da manutenção do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na presidência da República? Todos estariam mortos. Por quê? Estávamos numa ditadura naquela época, a ditadura militar, onde centenas, milhares de pessoas foram executadas, desaparecidas como Rubens Paiva foi, torturadas. E se o Brasil fosse uma ditadura, todos estariam mortos e no pau de arara. Bolsonaro está solto ainda porque exatamente nós vivemos no Estado democrático de direito, Estado regido por leis, pela Constituição e dentro do campo da democracia. É o povo que elege quem ele quer. É o Estado democrático de direito. Por isso que Bolsonaro não está no pau de arara. Ou não foi jogado no mar, como muitos foram executados e jogados no mar para sumir com o corpo. E hoje eles tentam trocar as bolas. Dizem que nós estamos numa ditadura, sendo que era isso que eles queriam implantar, sendo que é isso que eles apoiaram em 64 e na década de 70, o golpe militar, que eles queriam novamente impor para todo o povo brasileiro. Só que, você conta ou eu conto? Se lascaram. E agora é sem anistia e vão responder pelos seus crimes. Simples assim, meu querido e minha querida.
Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, não se preocupe. Ademais, quem não gosta, vai se lascar. E pronto, e acabou. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Que a justiça seja feita. Lugar de bandido é na cadeia. Muito obrigada, meu querido, minha querida, pela sua presença, pela sua sapiência, pela sua resistência. Pega o link da live. Central, solta o link da live. Pega o link da like e coloca no seu stories. E me marca. Me marca lá no seu stories, tá bom? Que eu vou passar a seguir você também no Instagram. Muito obrigada, beijo no seu coração. Não se esqueça, aqui é sem anistia. Pronto, acabou. Queremos justiça, somos resistência. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.